Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 7 de janeiro de 2023. Ainda há possibilidade de alguma atitude dos militares em relação ao governo do PT? Essa e outras 6 perguntas são feitas a mim recorrentemente pelos seguidores do canal e por isso eu resolvi fazer este vídeo dando a minha opinião, a minha resposta para estas 7 perguntas. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente, vamos lá. Algumas das perguntas que vocês fazem para mim são complexas na resposta, mas vou tentar satisfazer a demanda de vocês. Então, com relação à hipótese de uma atitude dos militares. Qual é a situação na qual nós nos encontramos? Quer dizer, terminada a eleição, resultado frustrante, os patriotas foram às ruas batalhar para que o presidente Bolsonaro desse uma ordem e a tal atitude tão esperada fosse tomada. A ordem não veio, a atitude não foi tomada. Que circunstâncias impediram que essa ordem fosse dada e obedecida? 2, pelo menos, prejudicaram a consecução dessa demanda dos patriotas. A primeira delas, eu já fiz referência aqui no vídeo, quer dizer, o presidente Bolsonaro, ao longo do seu mandato, marcou a sua atuação por vários recuos em situações de conflito. E em função disso, a liderança dele, a capacidade de mando dele, ou seja, de mandar e ser obedecida, ficou sob o manto de uma interrogação. E como eu já disse em vídeo aqui, quando uma liderança titubeia na hora de impor a sua liderança, na hora de mandar para ser obedecido, o outro lado entende essa vulnerabilidade e tem mais possibilidade de resistir. E sobre a resistência é o outro aspecto. Havia no comando das forças alguns comandantes contra essa atitude. As respostas à eventual tomada de uma decisão poderiam ser, na hipótese do presidente dar a ordem, passividade e obediência, considerando a hierarquia das forças, ou resistência, desobediência, a alegação de que a ordem seria ilegal, não seria cumprida e, consequentemente, não apenas não seria cumprida, como esses comandantes ordenariam as suas tropas a reagir. Lendo esse cenário, o presidente não tomou a decisão, a ordem não foi dada, e a consequência é que os nossos inimigos estão no governo e nós estamos fora. Respondendo à pergunta, então, eu quero crer que tornou-se mais difícil agora que isso aconteça. Por quê? Porque o presidente da República, seja ele legítimo ou não, legalmente ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Portanto, considerando os requisitos da hierarquia e da disciplina, os comandantes militares só poderiam tomar uma atitude dentro da lei se fossem demandados por um chefe de poder. Obviamente, Lula não vai dar uma ordem contra si próprio. Não sabemos quem serão os presidentes da Câmara e do Senado. E certamente o STF não dará uma ordem desse tipo contra o governo deles. Portanto, sob esse aspecto, acho mais complicado, mais difícil que a coisa venha acontecer. No entanto, digamos que, como eu estou antecipando, nós venhamos a ter daqui 3, 4, 5, 6 meses uma crise econômica aguda com a população insatisfeita
com o governo do PT vindo para as ruas e ampliando a penetração do discurso da oposição, pode-se criar uma outra situação. E aí vai depender também de se o presidente da Câmara, o presidente do Senado serão de oposição e eventualmente possam solicitar essa atitude. Mas respondendo objetivamente a pergunta, eu acho que não devemos esperar muito com relação a essa possibilidade. A outra pergunta relacionada com essa é: mas não bastaria o presidente Bolsonaro utilizar a sua autoridade e dar a ordem e ele teria que ser obedecido? Formalmente, sim. De certa forma, eu até antecipei essa resposta na resposta anterior. Acontece que ordens deste tipo, complexas, envolvendo inúmeras variáveis, não dependem só da vontade do comandante. Mesmo no comando das Forças Armadas, quando determinadas decisões em guerras e outras situações têm que ser tomadas, há uma discussão entre os comandantes, avalia-se o cenário, avaliam-se as condições, as circunstâncias, chega-se a uma posição, o comandante dá ordem e aí ele é obedecido. E como eu expliquei na resposta anterior, o presidente, em determinados momentos do seu mandato, recuou diante de conflitos que estavam à beira de uma ruptura institucional e, consequentemente, sinalizou uma vulnerabilidade que pesou contra ele na hora de agir novamente. Então, as circunstâncias que envolvem a tomada de uma decisão dependem do perfil do comandante e do ambiente, das circunstâncias que envolvem a ordem. Portanto, a resposta é não bastaria apenas o presidente dar ordem. Ele precisa avaliar o cenário, as circunstâncias, as consequências, os desdobramentos, as reações para dar a ordem. Essa é a realidade nua e crua. Outra pergunta que me é feita: sim, mas e os tanques nas ruas? Sim, meus amigos, circulavam pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, imagens de movimentação de tanques blindados, comboios militares por todo o Brasil. E quando essa pergunta me foi feita por alguns seguidores, eu sempre respondia dizendo assim: você viu tanques e blindados e comboios nas ruas ou você viu vídeos de tanques blindados e comboios nas ruas? Algumas pessoas me disseram que viram, a maioria me diz que viu apenas os vídeos. Então as hipóteses aqui são duas. Uma delas é que, considerando que a ordem poderia ser dada pelo presidente da República, os militares eles têm que se preparar para executar a ordem, mesmo que ela venha a não ser dada. Então é possível sim que tenha havido mobilização de tropas, de veículos, enfim, de comboios pelo território nacional se posicionando para a hipótese de que eles tivessem que ser usados. A outra hipótese é que a maioria desses vídeos fossem vídeos antigos, divulgados nas redes sociais como forma de incentivar o pessoal a ir para as ruas, a ir para os acampamentos, fazer pressão. Tá? Nesse mundo da internet é muito difícil, às vezes, a gente ter certeza se algo é real ou é fictício. E isso é um problema. Isso é um desafio. Eu, como analista aqui, eu fico sempre indo atrás da informação. Toda vez que vinha essas movimentações de blindados, eu disparava mensagens para meus contatos nas Forças Armadas, mas está acontecendo alguma coisa? Eu nunca consegui ter respostas objetivas quanto a saber se de fato havia uma mobilização nacional do porte necessário para sustentar uma ordem do presidente, ou se aquilo eram vídeos antigos reproduzidos novamente para passar a impressão de que os militares iriam fazer alguma coisa. Então, gente, eu nunca consegui ter uma resposta convincente das minhas fontes quanto a saber se esses vídeos
que circulavam nas redes sociais sobre mobilização de tropas, blindados, tanques, comboios, eram de fato operações preparatórias para uma atitude ou se eram vídeos antigos divulgados pelos ativistas para criar um clima favorável ao pedido de uma atitude do presidente. A mesma coisa vale, gente, para outra pergunta, que é a questão daquele decreto do Ministério da Defesa no Diário Oficial sobre a interpretação da Constituição. Tinha gente ali se debruçando diariamente sobre o Diário Oficial da União, sobre ordens e decretos militares, interpretando que se tratavam de preparações para a atitude do presidente quando não era. Este decreto sobre a interpretação da Constituição não era nada mais nada menos do que simplesmente um, digamos assim, convênio entre o Ministério da Defesa e a Advocacia Geral da União para que a Advocacia Geral da União desse subsídios, orientação ao Ministério da Defesa sobre como agir em situações que dependessem da interpretação da lei ou da Constituição. A Advocacia Geral da União dá esse tipo de assessoria para outros ministérios. Como houve toda essa controvérsia que envolvia a possibilidade de tomar ou não atitudes, eventualmente foi firmada essa parceria, digamos, entre a Advocacia Geral da União e o Ministério da Defesa, assim como existe em outros ministérios. Não tinha o significado que as pessoas interpretavam, né? Interpretar a Constituição. Qualquer advogado interpreta a Constituição, o jurista emite um parecer. Você, quando vai entrar na justiça, pede a opinião do seu advogado. O advogado assim, não entre, ou entre por aqui, ou entre por ali, está interpretando a Constituição. A demanda vai ao judiciário, não quer dizer que o juiz vai interpretar a lei e a Constituição da maneira como o seu advogado sugeriu. Pode ser o advogado da outra parte. E no caso do STF pode ser qualquer coisa. Não existe mais Constituição no Brasil. Era meramente isso. Então, ordens de transferência de oficiais era rotina militar, gente. 3 vezes por ano as Forças Armadas executam passagem de oficiais para reserva, mudanças de comando, rotatividade nos postos, transferência de militares de uma região para outra. As pessoas interpretavam aquilo como se fosse demissão de comandantes, substituição de outros que pudessem obedecer ao presidente, e não era. E isso eu chequei. Eu entrava em contato frequentemente com as minhas fontes militares. Não. No primeiro trimestre, no meio do ano e no último trimestre, mês de novembro, no caso, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica executam estas operações de transferências, mudanças de comando, passagem para reserva e assim por diante. Então as pessoas deram uma dimensão para a coisa que não correspondia à realidade. Isso me dá um trabalho danado, gente, porque toda vez que essas coisas começam a acontecer, eu sou obrigado a ir atrás das informações, checar se é verdade, se não é fake news, se não é uma interpretação errada. Passei o tempo inteiro fazendo isso. Estou trazendo para vocês aqui o resultado daquilo que eu averiguava quando as coisas começavam a acontecer nessa dimensão. Outra pergunta que me é feita: e as provas técnicas sobre o escrutínio? Se houve provas, por que nada foi feito? Eu pergunto, houve provas ou houve evidências? Houve evidências, gente, não houve prova. Quer dizer, o relatório das Forças Armadas concluiu que havia anomalias, mas que para produzir provas era preciso ter acesso aos códigos-fonte. E o acesso aos códigos-fonte não foi dado, foi ignorado pelo Dr. Alexandre de Moraes, que engavetou, disse que ia pegar as conclusões dos militares para aperfeiçoar o sistema, fez de conta que não viu e tocou a bola para frente. Ah, deveria ter sido tomada uma atitude, entrar lá e pegar os códigos-fonte, no contexto de uma atitude do presidente com desdobramentos, poderia ser feito. Como isso não aconteceu, não se produziram as provas. Produziram-se, repito, evidências.
E do ponto de vista jurídico legal, para você tomar uma atitude, isso tem que ser feito com base em provas. Não basta chegar lá na mão grande e sair dizendo que houve. E houve evidências de outras fontes, da auditoria do PL, né? Das informações daquele argentino, dos estudos que circulavam pela internet, outros estudos que houve. Evidências não sobram, provas só auditando o sistema, abrindo os códigos-fonte e verificando, ok? Então a gente tem que qualificar um pouco o nosso olhar, gente, para entender que o negócio é mais complicado do que parece. Finalmente, outra pergunta. Qual é a do general Mourão? Vocês sabem aqui, os que seguem o canal, me acompanharam na eleição, eu fui o consultor estrategista do general Mourão na eleição. Fui contratado profissionalmente para montar a estratégia política e de comunicação da campanha do general. Terminada a eleição, meu contrato se encerrou. Então, as atitudes e falas do general da eleição para cá são de exclusiva responsabilidade dele. Ele nunca me consultou. Se tivesse me consultado, eu orientaria diferente. O general deu entrevistas, logo depois que se elegeu, dizendo que o projeto dele é passar os primeiros 2 anos do seu mandato aprendendo a operação no Congresso, eventualmente tentar disputar a presidência do Senado daqui 2 anos, quando termina o mandato do próximo presidente. E eu intuo que o projeto dele, a intenção dele lá na frente, é disputar as eleições presidenciais de 2026 com um posicionamento de direita não bolsonarista. Então, ele bate no Bolsonaro, nos supostos, né, radicais bolsonaristas, e bate no PT. Eu pessoalmente acho que não tem espaço. Esse é o espaço que o Partido Novo tentou se posicionar e o Partido Novo encolheu, né? Já disse isso aqui em vídeo, se o presidente Bolsonaro resolver ser candidato de novo, porque ele está politicamente vivo, não vai ter espaço para outro candidato de direita. Mas o general Mourão quer, o Zema quer, talvez o Tarcísio queira, o meu amigo Marcel Van Hatten parece que está querendo, né? Então, tem o presidente Bolsonaro e mais 4 aí querendo. Eu acho que se o presidente Bolsonaro vier, o espaço é dele. Mas enfim, isso diz respeito às atitudes e decisões do general Mourão, é com ele mesmo. Está sofrendo um desgaste pelas falas e atitudes que tomou. Ok? Última pergunta, que é a pergunta título desse vídeo. Se o PT ficar 4 anos no poder, nós temos chance de voltar com o presidente Bolsonaro ou com outro candidato de direita? A resposta é complexa, gente. A resposta é complexa. O PT está errando na largada, né? Tem outra lição da política, do Napoleão, que dizia não atrapalhe o seu inimigo quando ele estiver ocupado em errar. E o PT largou mal, contrariando o mercado, contrariando uma parcela dos chamados isentões liberais, o pessoal que fez o L na imprensa e no mercado. Esse pessoal já está criticando, já está se afastando, estão preocupados. Como eu disse aqui, o PT está contratando uma crise econômica aguda de curto e médio prazo. Acho que ali por maio, abril, maio, a gente já vai estar sentindo desemprego, inflação e assim por diante. Então nós temos uma oportunidade logo ali adiante de dar uma entrada forte no PT, forte no governo, jogando no erro deles, né? Acho que a gente deveria raciocinar estrategicamente no sentido de nos organizarmos, de planejarmos como é que nós vamos dar essa porrada lá na frente. Então temos o dia 31 de março, mais adiante temos o dia 1º de maio, que é uma data que a direita se apropriou e tem feito manifestações patrióticas grandes, numerosas, no dia 1º de maio. Então a gente tem que observar o ritmo da conjuntura, né? O PT errando, uma crise econômica logo ali na frente, uma sequência de manifestações que podem ir crescendo, 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 e lá na frente, daqui
4, 5 meses, 6 meses, num ambiente em que a opinião pública esteja mais disposta a nos ouvir e acompanhar um movimento de rua, de massas contra o PT, nós teremos uma oportunidade. Essa oportunidade pode ser reforçada pelo fato de que essa parcela do mercado que está insatisfeita com o Lula, eventualmente até membros do STF ligados ao PSDB, eles podem querer conspirar para derrubar o Lula e botar o Alckmin lá. Vocês sabem que isso é parte da equação. Essa informação circula livre nos grupos conservadores desde o tempo da eleição. Então, respondendo a você sobre essa possibilidade, eu acho que a gente tem uma grande chance lá na frente. E a gente tem que cuidar com carinho dessa oportunidade. Planejar bem como é que nós vamos fazer e dar, como eu já usei a imagem aqui nos vídeos anteriores, né? Aquele zagueiro que entra no calcanhar do Neymar nos primeiros minutos de jogo para desequilibrar. Para lesionar, tirar de campo ou deixar o cara 100% das condições de jogo. Agora, o PT não é burro, né, gente? Eles estão cometendo um erro, vieram com muita sede ao pote, estão fazendo um governo de esquerda, um governo de políticos, um governo que vai produzir crise econômica. Esse Haddad é um nécio, não entende nada de economia, é um desastre. Daqui a pouco ele será tirado. Vamos ter que botar outro cara ali para que entenda de economia. A Simone Tebet no planejamento é outra que não entende nada de economia, né? Então, eles podem, se eles sobrevivem nessa primeira talagada, reposicionar o governo, dar uma moderada para tentar se preservar no poder. Como eu disse, burro eles não são. Não vão entregar o poder de bandeja. Então, a coisa fica realmente mais complicada neste contexto em que eles estão no governo, têm aliados na justiça, têm aliados na mídia, têm aliados entre os globalistas, né, no ambiente cultural, no setor das igrejas. Agora, como eu disse, uma crise econômica pode rachar a opinião pública, trazer um pedaço da gente que votou no Lula para o nosso lado, e pode rachar esse pacto de poder, fazendo com que essa turma do Alckmin, do PSDB, do mercado, dos bancos, comece a conspirar contra o PT, e aí a gente aproveita a oportunidade para degolar a serpente, ok? O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperte o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da Cos.tv, meu canal alternativo de vídeos. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está terminando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal aí, ajuda o canal a crescer, a se expandir. O seu Pix mensal é que garante as horas de trabalho que eu dedico para entregar análise política independente no compromisso das ideias liberais, dos valores conservadores, de um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Amanhã tem mais.